Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pois não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Hélio Moraes, engenheiro eletrônico, advogado especialista em Direito e Tecnologia, DPO certificado e sócio do PK Advogados. Hoje estou aqui para falar do novo guia da NPD, que esclarece pontos relevantes acerca do conceito do controlador, operador e do encarregado. Vamos entender melhor como isso funciona. No último 28 de maio, a ANPD, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, emitiu seu guia orientativo para a definição dos agentes de tratamento de dados pessoais e do encarregado, né? Que era um documento muito esperado pela sociedade brasileira, pois esclarece uma série de dúvidas que as empresas tinham sobre o tema. Vamos entender como ele fez isso. Na Europa, as figuras do co-controlador, suboperador estão mais avançadas, mas aqui no Brasil vínhamos exercitando a analogia em relação à GDPR, mas com certa insegurança jurídica, tendo em vista as diferenças entre essas duas legislações, a nossa LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que não é exatamente igual à GDPR. Nesse guia, né, ele não se caracteriza como uma norma vinculante, então ele está aberto, mas ele é uma recomendação. Então, inclusive a NPD deixa aberto para comentários e contribuições pela sociedade civil que possam até permitir atualização na medida em que novas regulamentações ou entendimentos forem sendo publicados pela própria ANPD, né? Antes de adentrar as questões mais polêmicas, né, o guia afasta por completo a confusão que algumas pessoas faziam ao interpretar que as figuras do controlador e dos operadores podiam ser estabelecidas entre indivíduos subordinados, como os funcionários, os servidores públicos ou as equipes de trabalho de uma mesma organização. Então o guia deixa claro que esses indivíduos já atuam sob o poder diretivo do agente de tratamento, que é a organização no caso das pessoas jurídicas. Então o guia é categórico a afirmar que a definição legal de controlador não deve ser entendida como uma norma de distribuição interna de competência e responsabilidades entre empregados, administradores, sócios, servidores, dentre outros, tá? Além disso, o guia também corrobora o entendimento majoritário dos especialistas de que o agente de tratamento é definido para cada operação de tratamento de dados pessoais, ou seja, a mesma organização poderá ser controladora e operadora de acordo com a sua atuação em diferentes operações de tratamento de dados. No guia, a NPD também admite que os controladores conjuntos, em que pese a LGPD ser omissa nesse ponto. Então ele traz uma luz sobre as diversas discussões entre os especialistas acerca do que seriam os co-controladores. A atividade de controlador pode partir tanto do conceito previsto na LGPD para esse agente de tratamento, sob o prisma do contexto fático e circunstâncias do caso, quanto de regulação e do contrato entre as partes, sendo importante a realidade dos fatos, assim como em questões trabalhistas ou tributárias, nas quais a aplicação do direito decorre mais da realidade dos fatos do que de instrumentos contratuais. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Assim, o papel dos agentes de tratamento deve ser definido a partir de um caráter funcional, ou seja, as funções que eles exerçam na situação fática. Por exemplo, quem é o responsável efetivo pelas decisões relativas ao tratamento e não
como mera vontade das partes de categorizar X ou Y como operador ou como controlador. Além disso, uma outra questão interessante elucidada pelo guia foi que na relação entre entes públicos, o agente de tratamento são os entes da federação, ao qual o órgão público despersonalizado está envolvido na relação de tratamento de dados pessoais. Faz parte. Então, é importante que tenha a União e os ministérios, por exemplo. Né? Então, havendo uma descentralização das atividades do órgão público competente, né? Que é exatamente isso que eu falei. A pessoa jurídica é a União e os ministérios são subordinados. Entretanto, apesar do controlador ser a União, por exemplo, as hipóteses de uso compartilhado de dados pessoais, né, de atendimento às exigências da NPD, de aplicação de sanções administrativas, da obrigação de transparência, bem como de nomear o encarregado, entre outras obrigações, fica a cargo dos órgãos públicos distribuídos, cabendo a tais órgãos estabelecer estruturas adequadas para receber os requerimentos dos titulares e as solicitações de providências determinadas pela ANPD. Né? Uma outra questão importante esclarecida pela ANPD nesse guia foi o entendimento de que o controlador não precisa monopolizar todas as decisões sobre o tratamento de dados, devendo apenas manter as decisões relativas aos elementos essenciais para o cumprimento da finalidade. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Então o guia manifesta que é desnecessário que todas as decisões sejam tomadas diretamente pelo controlador, né? Bastando apenas que o controlador mantenha sob sua influência e controle as principais decisões, tais como a definição da finalidade do tratamento, né? A natureza dos dados que estão sendo tratados e a duração desse tratamento. Né? Então o operador manteve certa autonomia, especialmente a autonomia técnica dentro da relação com o controlador, porque ele domina essa parte. Né? Então o operador precisa estar atento para agir no limite das finalidades determinadas pelo controlador. Né? Além disso, o operador também tem que estar atento com o seguinte, né? Primeiro, seguir as instruções do controlador. Segundo, firmar contratos que estabeleçam o regime de atividades e responsabilidades com o controlador. Contratualmente está claro isso. Né? Terceiro, dar ciência ao controlador em caso dele contratar um suboperador. Isso não está previsto na norma, mas é uma recomendação da ANPD. Né? No que concerne a controladoria conjunta, assim será considerada pela ANPD quando essas decisões forem conjuntas ou complementares, em linha com o que fez a GDPR, que define que cabe aos controladores definir quem vai, por exemplo, assumir a responsabilidade de atender ao titular. Né? Assim, de acordo com a interpretação da LGPD à luz da GDPR dada pelo guia, a controladoria conjunta ocorreria quando a determinação conjunta, comum ou convergente por dois ou mais controladores das finalidades dos elementos essenciais para a realização do tratamento de dados pessoais, por meio de acordo que estabeleça as respectivas responsabilidades quanto ao cumprimento da LGPD. Né? E além disso, né, ele também esclarece as duas categorias de cocontroladores, né, como sendo aqueles vinculados por decisões comuns, né, como aquelas em que duas ou mais entidades possuem uma intenção comum sobre as finalidades e meios de tratamento e tomam decisões em conjunto, né? Bem como aqueles outros que estão vinculados por decisões convergentes, que são distintas, mas se complementam de maneira que o tratamento não seria possível sem a participação de ambos os controladores, né? Apesar dessa possibilidade, né, da conjunção de responsabilidades,
nos casos em que uma mesma operação de tratamento de dados pessoais envolva mais de um controlador, em que estes responderão de forma solidária. A exceção seriam as hipóteses em que não realizam o tratamento de dados, tenham realizado, mas não houve violação à LGPD, ou que o dano seja decorrente da culpa exclusiva do titular ou de terceiros, né? Na questão da reparação de danos, embora o artigo 37 da LGPD determine que o controlador e o operador partilham obrigações e, consequentemente, a responsabilidade de manter o registro das operações de tratamento, né, o entendimento manifestado pela ANPD no guia foi no sentido de que, em regra, a responsabilidade é do controlador. A única hipótese em que o operador seria equiparado ao controlador em termos de responsabilidade seriam nos casos de danos causados em razão do tratamento irregular realizado pelo operador, né? Por exemplo, descumprindo obrigações da legislação ou por não observar instruções do controlador, né? Um outro conceito que pairava no ar pela LGPD era a falta do conceito de suboperador. Embora não fosse impossível, né, nem fosse ilegal a existência do suboperador, ou que ele exercisse essas funções, as suas competências e responsabilidades no ambiente de proteção de dados pessoais brasileiros não estavam bem definidas. Então o guia veio complementar essa lacuna, definindo o suboperador como aquele contratado pelo operador para auxiliar-o a realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. E vai além. Ele recomenda o guia ainda que o operador, ao contratar o suboperador, obtenha autorização formal do controlador, podendo constar até mesmo do próprio contrato firmado entre as partes, ou seja, entre o controlador e o operador. Um outro ponto que o guia não foi muito inovador e manteve uma certa celeuma foi em relação à manutenção da necessidade de publicação da identidade do encarregado, como ponto focal do titular e da ANPD no site das empresas, né? Aqui a ANPD perdeu a oportunidade de não engessar as empresas, pois para o titular não faz diferença, né? Quem que é a pessoa física do encarregado? Ele precisa ter um canal, né? O importante é ter um ponto focal, né? Para fazer os seus pleitos, para fazer as suas solicitações, para endereçar suas questões de privacidade, né? Qual a necessidade de obrigar a publicação da identidade do encarregado, né? Faz alguma diferença isso? Não seria uma exposição desnecessária que não contribui para assegurar os direitos dos titulares, né? Isso ficou estranho, né? E por fim, o GRIA trouxe uma novidade bastante desejável para o encarregado, né? Aqui ele andou bem, porque ele estabeleceu que o encarregado deve trabalhar com independência e liberdade, tempo e estrutura adequada. Não havendo embora não tenha uma qualificação pré-ordenada, ele tem que trabalhar dessa maneira, né? A qualificação deve ser definida mediante um juízo de valor realizado pelo controlador, então depende da complexidade, né? Então ele vai considerar o conhecimento de proteção de dados e de segurança da informação, né? Em um nível que atenda às necessidades da operação da sua organização, né? Essas são as principais novidades do guia, né, gente? A seguir tem os meus dados de contato, quem precisar falar sobre esses assuntos de privacidade, fico sempre à disposição de vocês, né? Tem o meu e-mail, minhas redes sociais, agradeço quem assistiu o vídeo aqui até o final, deixe os seus comentários aqui no nosso canal. Obrigado, um grande abraço.